Grande prazer estar aqui com três figuras ilustres em mais um episódio do Millennium Talks. Dessa vez a gente vai falar sobre as distorções do bolso empresário. Não haveria, acho que, momento mais oportuno para a gente falar de novo das distorções causadas por subsídios e outras coisas aqui no Brasil que a gente conhece tão bem. Antes de começar, eu queria pedir muito para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, toca no sininho. É muito importante que você prestigie e indique para outros amigos para a gente continuar fazendo esse conteúdo aqui tão importante. Hoje temos como convidado especial Alexandre Schwartzman, que foi diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, foi também economista-chefe, tanto do ABN quanto do Santander, e hoje tem a sua empresa de consultoria, Schwartzman. Ele também está falando na CNN, comentarista econômico, muito bom, por sinal, e tem um ótimo senso de humor. Eu espero que a gente consiga explorar esse lado aqui também. Sebastião Ventura e Guilherme Stein, que são dois autores do paper que está já na página do Instituto Millennium, que fala exatamente sobre essas distorções dos subsídios. A gente vai falar bastante sobre isso. Sebastião Ventura é advogado, especializado exatamente em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é também conselheiro do Instituto Millennium. O Guilherme Stein, que é professor, né, da aula de pós-graduação de Economia na Unicinos e é também mestre e doutor em Economia pela FGV São Paulo. Muito obrigada por vocês estarem aqui e eu já quero começar aqui aquecendo. A gente tem um país que nas últimas 4 décadas não cresceu. A gente cresceu em média 0,6% ao ano. É uma aberração comparado com o que aconteceu do mundo. A gente ficou muito para trás e ultimamente a gente está caindo, né? A gente não só está ficando para trás, como a gente está andando para trás, o que é muito triste. E, por outro lado, a gente dá bastante subsídios. A valores de hoje, vocês dão lá os dados de 2020, se a gente corrigir, a gente está falando de quase 400 bilhões que são dados em subsídios hoje, sabendo que até caiu, né? Se a gente pega o pico que foi ali em 2015, pela matriz, né, a nova matriz econômica e tudo aquilo, a gente chegou a ser 40% a mais do que isso, 6,6% do PIB em subsídios. Então, a minha pergunta é o seguinte: isso não está se traduzindo em crescimento por quê? A gente subsidia pouco, a gente subsidia os setores errados, ou é esse excesso de subsídio que está travando a nossa economia? Eu vou começar pelo Schwartzman aqui. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que tem vários canais para isso. Tentado, mais ou menos, colocar da maneira que é canônica, o Brasil cresce pouco, tem um diagnóstico de a nossa produtividade cresce pouco. A produtividade não é só a produtividade do trabalho, a produtividade do capital, que a gente chama em economês produtividade geral, a produtividade total dos fatores no Brasil tem um desempenho muito ruim. Eu acho que tem vários canais pelos quais aí foram explorados com muita clareza. Você acaba estimulando algumas atividades em detrimento de outras. Não necessariamente você está estimulando aquelas mais produtivas, né? Como regra, inclusive por causa da economia política ruim que a gente tem no país, a gente vê aqui é um pouco quem grita mais leva mais. Quem grita mais alto leva o subsídio, e subsídio de várias formas, que você estava falando quando fala na renúncia fiscal, o subsídio, tem outros canais pelos quais o crédito subsidiado, que foi gigantesco, acho que quando o balanço do BNDES explodiu, né? Tem ali várias coisas que você acaba levando, né, direcionando recursos da economia para segmentos que não necessariamente são os mais produtivos. Aliás, pelo contrário, é que muito provavelmente a gente direciona exatamente para aqueles que são menos produtivos. Se eles fossem produtivos, eles não estariam pedindo dinheiro. Então, a gente tem ali esse canal certamente acaba, de alguma forma, limitando a capacidade de crescimento da produtividade. É um canal de alocação de recursos. Você tem lá um certo volume de recursos disponíveis. Por meio de sinais que você dá, seja por subsídio, seja por tributação, você não permite que o sistema de preços ordene aonde esses recursos vão ser aplicados. E aí acaba levando para segmentos que têm produtividade mais baixa. Acho que esse é um canal muito claro.
né? Eu acho que tem outro canal que ele é relacionado, mas não é exatamente o mesmo. É o seguinte, quando você tem esse volume, Estado preparado para dar esse volume de subsídio, né, você está oferecendo carniça para o urubu. Lá, o que acontece, tem uma política ruim, você tem esse grau de intervenção, tradição de intervenção estatal na economia, né, uma montanha de dinheiro colocada em cima. Ao invés do empresário buscar, né, ganhar dinheiro por meio da inovação, inovação é novos produtos, novos mercados, novos processos, ele vai buscar dinheiro através tentando de alguma forma obter esses recursos junto ao setor público, Privilégios. né? E assim, na tipologia do Acemoglu e Robinson, porque as nações falam, são instituições econômicas extrativistas, políticas econômicas que geram um incentivo para o empresário, ao invés de se dedicar à atividade empresarial propriamente dita, ele vai se dedicar à tarefa de rent seeking. Isso eu acho que também acaba, de alguma forma, colaborando para o baixo crescimento da produtividade no país. Bom, vocês querem complementar? Vamos lá, acho que tem muitas causas, né, Mariana? Né? Um problema complexo não tem uma causa única, mas é justamente o somatório de causas e concausas que geram a complexidade da questão. Né? O problema da improdutividade brasileira passa pelos subsídios, mas não é só isso. Nós temos que analisar também a qualidade do gasto público. Temos que avaliar, daí vem a questão também de avaliar as políticas públicas lato sensu, né? Nós temos uma questão aqui também importante, né, que está associada à questão da produtividade como um todo, a questão do baixo resultado do ensino brasileiro. A meninada aí de 15 anos, aí, quase 70%, não consegue ter uma equação lógica mínima em matemática. Então, como é que nós vamos querer aumentar a produtividade de longo prazo, né, se nós seguimos investindo anualmente mais de 100 bilhões em educação, uma educação que não apresenta mais resultados factíveis? E isso aconteceu muito rápido. Eu lembro aqui, no meu caso, no caso da minha família, foi uma questão de uma geração. Meus pais vieram do interior do Rio Grande do Sul, filhos de escola pública. Tiveram lá, nem todos os irmãos dos meus pais estudaram, mas alguns conseguiram, tiveram a luz, né, de seguir o norte educacional. Chegaram ao ensino superior, construíram uma família. Os 3 filhos ali, embora não fossem ricos, tiveram uma vida digna, né? Tiveram acesso a escolas privadas também, tivemos a sorte de ter. O sucesso da família, dos 3 filhos, um médico, outro economista e outro advogado, gerou justamente o prosperar do grupo familiar. Isso se perdeu. A escola pública do Brasil, esse modelo que deu certo no passado, se perdeu. E nós seguimos aí cavando bilhões de recursos num sistema caro e que não apresenta resultados. Então, essa é uma questão relevante. Quando nós trouxemos a pauta aqui, o Alexandre tocou bem na questão dos subsídios, é dizer o seguinte, olha só, isso acaba gerando uma distorção nos sistemas de preço da economia, que faz com que, muitas vezes, o empresário lá, né, ele, ao invés de ter uma informação realmente realista e fundamentada de como ele vai investir o dinheiro dele, muitas vezes ele é levado a nichos de mercado, né, que são direcionados pelo governo. Né? E aí a economia muda, né? A vida anda, e aquele nicho ali, para se manter minimamente rentável, precisa eternamente depender de algum tipo de benefício governamental. Mas daí, como o tempo correu, outros nichos de dependência vão sendo criados. Sim. Né? E isso, bem ou mal, embora uma diminuição substancial de 2015 para cá, ainda é muito relevante no Sim. Brasil. No fundo, e aqui já passando a bola para o Stein, nós estamos discutindo aqui que tipo de capitalismo nós queremos no Brasil. Nós queremos um capitalismo com igualdade e paridade de armas, ou nós queremos um capitalismo em que alguns são escolhidos para prosperar em detrimento de outros. Né? Esta é a questão estrutural. E nesse tema aí de capitalismo de compadrio, podemos citar Zingales, podemos citar Lazzarini, muitos já tocaram nesse assunto. Mas no final do dia é isso que nós estamos debatendo aqui. Número 1, nós temos um capitalismo no Brasil. Número 2, se nós temos, que tipo de capitalismo nós temos? E 3, será que há igualdade de armas com o Estado que subsidia tanto, né? Dando aí 350 bilhões, né,
quase 320 em subsídios em renúncias fiscais, beneficiando determinados segmentos em desfavor de outros. Isto gera um funcionamento otimizado do mercado ou gera distorções evidentes? Eu acho que só passando agora, vou fazer uma pergunta, e aí o Stein, que eu acho que foi um dos pontos que você tocou, que é um dos pontos fundamentais do paper e que eu acho que é super relevante. É exatamente o papel do sistema de preços, né? Então, hoje, a gente está discutindo isso. A gente está no momento que a gente está discutindo quais são as maneiras da gente, por exemplo, baixar o preço dos combustíveis, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Não é um papo para agora, senão a gente vai alongar. Mas eu acho que um dos pontos em relação a isso é o seguinte. Se toda vez que o preço subir, você for lá e artificialmente trazer ele para baixo, você não vai permitir que a gente descubra outros produtos, né? Então, cada vez que a gente pega e você tem uma crise do petróleo e o preço sobe e você vai lá, de maneira geral, estou falando do global, tá, gente? Não estou falando do caso específico do Brasil, mas você vai lá e, de alguma maneira, evita essa alta, o que você vai fazer? Você vai continuar dependente desses países, como a gente está agora, da Rússia. O que está acontecendo é, dado que as pessoas não podem importar da Rússia, tem menos oferta. Então, a oferta está restrita. Isso é um sinal para o mercado de que, peraí, todo mundo vai ter que dar sua contribuição e vai ter que utilizar menos. É um sinal importante do mercado. Isso também faz com que a gente gere outras fontes de energia. Então, por exemplo, muito do que a gente viu de energias renováveis veio daí. Então, cada vez que você vai lá e distorce esse sistema de preços, você está trazendo um problema grave para a economia. Então, Stein, fala um pouco sobre como esses subsídios distorcem. Dá alguns exemplos para a gente concretos aqui. Acho que já foi tocado aqui, mas a ideia, né, a gente entende o preço como um sinal embrulhado no incentivo. Né? Ele sinaliza a escassez relativa dos recursos. E, ao mesmo tempo, ele está embrulhado no incentivo. Ele incentiva os agentes econômicos a agirem de acordo com esse sinal. Não adianta ter um sinal se não tem incentivo para me respeitar. Que eu posso respeitá-lo, né? Olha lá o semáforo, né? Tá vermelho, bom, aí, eu posso querer passar. Não, tem que ter um incentivo que me faça obedecer isso. E o sistema de preços, a genialidade disso, né? Porque ele consegue alocar tão bem os recursos na economia, porque ele é um sinal embrulhado no incentivo. Quando você distorce esse sistema, né? Você vai estar fazendo com que os recursos sejam alocados de forma ineficiente. Então, o sistema de preços ele é organizado de tal forma que não faz sentido a gente criar ovos, né, fazer uma criação de galinhas para ter ovos na Venda Paulista. Ele está no interior e não está no centro da cidade. Né? Mas a gente poderia fazer uma lei, a Zona Franca de Ovos da Paulista, onde você desonera lá, dá um subsídio e aí você consegue produzir o ovo lá a R$4 para conseguir ofertar. Bom, você vai desenvolver ali a indústria de ovos daquela região, você vai gerar empregos ali, né? Mas qual é o custo desse emprego? Qual é o custo desses ovos? Né? Faz muito mais sentido você produzir os ovos onde naturalmente o mercado vai dizer para fazer, né? Lá no interior, onde o aluguel vai ser mais baixo, etc. Você vai estar conseguindo produzir a mesma quantidade de ovos a um custo muito mais baixo. Eu acho que esse é um exemplo, talvez, uma anedota aí que pode explicar o problema da gente criar esse tipo de subsídios e distorção de preços artificiais, né? Então, existe bastante existe uma literatura muito grande a respeito do papel da má alocação de recursos na baixa produtividade, baixo crescimento dos países, né? E aí, para dar um exemplo, né, tem estudos que mostram, olha, pega todo o capital humano. O Tião falou aqui da educação, né? Que a nossa educação ela é de baixa qualidade, ele tem razão. Mas suponha que a gente melhore a educação. Vamos pegar a educação dos Estados Unidos. Todo o capital humano americano, pegar todo o capital físico, toda a tecnologia americana, e vamos colocar no Brasil. E aí a pergunta é, será que o PIB do Brasil vai estar no mesmo nível dos Estados Unidos? E a resposta é não. O estudo, na verdade, ele vai ser cerca de 2/3. Então, se a gente tiver todos os recursos da economia americana, a gente vai ter 2/3 do PIB. Peraí, então calma lá. Você está me dizendo que se a gente trouxer todas as pessoas dos Estados Unidos para cá, todos os equipamentos de lá para cá, a gente só vai conseguir gerar de riqueza 2/3. 2/3. Por quê?
porque a gente vai usar errado esses recursos. Por que a gente vai usar errado? Porque o nosso guia ele não está funcionando direito, né? O sistema de preços não funciona direito. Ele, por causa das distorções, é, por vários motivos, mas um dos motivos principais aí é essa colcha de retalhos tributária que nós temos no Brasil. Então, foi esse, eu me lembro do artigo do Pedro Cavalcante, do Renato Fragelli, que citava exatamente esse ponto. Assim, porque tem muita essa discussão, não, a gente deveria ter mais indústria. Né? Onde está a diferença de produtividade no Brasil? Ela está nos setores, a gente faz cada um dos setores, que a gente acaba descobrindo esse ponto bem levantado aí pelo Guilherme. Quer dizer, você magicamente dotasse o trabalhador brasileiro do mesmo nível de educação, mesmo capital, por trabalhador, a gente não conseguiria chegar. Tem alguma coisa errada. Falou da questão tributária. Eu acho que essa daí é talvez o principal nó, é uma das coisas que me corta o coração, é que a gente chegou perto de ter uma reforma tributária razoavelmente bem orientada. Foi o trabalho ali do pessoal do Bernard Api, ali no Instituto de Cidadania Fiscal, proposta deles de reforma de valor agregado. Mas para dar alguns exemplos não muito aleatórios, para ser absolutamente sincero, a gente tem, por exemplo, uma distorção importante, que é a gente tributa muito a parte de bens e muito pouco a parte de serviços. Então, ICMS, PIS, IPI, juntos, eles incidem muito pesadamente sobre bens do que sobre serviços. Então, você vai para a construção civil, fala, o que a gente faz construção civil in situ? Você vai lá atrás da mão de obra e monta, e trabalha pouco com coisas pré-fabricadas, etc., que são comuns lá fora. Que é muito mais caro do ponto de vista exclusivamente tributário. Isso não tem a ver com o custo de produzir aquilo, tem a ver com o fato de que aquilo é muito mais tributado. Então, você economiza imposto, né, construindo prédio ali, tijolo a tijolo, ao invés de pegar essas coisas e, de alguma forma, já trazer pronto, que você aceleraria em muito o processo, aumento de produtividade na veia. A gente não faz por uma questão tributária. Uma outra, para quem entra na renúncia fiscal também. Então, de novo, eu estou falando mais do ICMS, porque o ICMS é o maior do Brasil e talvez o mais distorsivo do Brasil, embora PIS/COFINS ali correndo forte nos calcanhares. Né? Você tem renúncias fiscais que fazem o seguinte, você tem um mercado produtor da matéria-prima aqui, mercado consumidor aqui, mas por uma questão fiscal, você acaba produzindo num estado muito distante. Quer dizer, do ponto de vista da empresa, ela está otimizando, respondendo esses sinais distorcidos, o sinal distorcido é o imposto, ela vai mandar a matéria-prima lá longe, vai trazer de volta para cá, e ela tem uma vantagem tributária. Agora, isso não esconde o fato de que na economia a gente está usando de uma maneira ineficiente, está usando recurso demais. E para o consumidor muito mais caro, porque está tudo viajando. Exato. A gente poderia fazer ovo na Avenida Paulista. Né? Basta, se tiver vontade política para usar um termo que é comum ali entre certa estirpe de economia. Claro que eu posso. Só uma questão de eu botar subsídio suficiente. Vai ser inteligente? Não, vai ser de uma burrice extraordinária. Mas a gente comete essa burrice extraordinária toda vez que a gente tem uma renúncia fiscal que vai fazer com que a alocação espacial da produção não responda a incentivos de mercado, mas responda, por exemplo, a renúncia fiscal. Obviamente, o Estado que está fazendo isso ele vai se beneficiar de alguma forma, gerando tantos empregos. Se a métrica fosse gerar emprego, eu tinha uma proposta muito mais simples, acabar com as máquinas no Brasil, né? E a gente vai trabalhar tudo na mão, a gente vai conseguir empregar todo mundo. Vai todo mundo morrer de fome, mas todo mundo vai estar devidamente empregado. A gente volta para uma situação medieval. Então, esse ponto aí da questão tributária, como ela distorce, é importante. Né? Então, uma reforma tributária que equalizasse de alguma maneira a tributação entre diferentes segmentos, ela teria um potencial para despertar um aumento de produtividade gigantesco. O pessoal do Instituto de Cidadania Fiscal fez algumas contas, os números são estrondosos, eu desconfio que ainda estão subestimados. Acho que assim se a gente conseguisse avançar no tema tributário no Brasil, a gente teria uma
de fazer um avanço grande de produtividade. Obviamente, não íamos chegar nos Estados Unidos, a gente daria um passo importante nessa linha. Ajudaria muito. Bom, vou então trazer aqui um outro tema que eu acho que é bem está correlacionado aí, falando um pouco dos outros tipos de subsídios via crédito subsidiado e trazer a questão das campeãs nacionais, né? A gente viu aqui no Brasil, eu estava olhando agora, a gente estava atualizando os números, porque a gente vai colocar a publicação lá no Milênio, de quanto foi gasto com algumas empresas, só para a gente relembrar aqui. Então, a gente trouxe a valores de hoje, quanto que foi gasto, por exemplo, com a JIF, né, que é responsável pela uma das empresas ali, que é então a gente viu ali com o grupo, o que você viu? 36 bilhões de reais a valores de hoje. Gente, era o Bolsa Família antes de virar Auxílio Brasil, era tudo que a gente gasta por ano foi gasto, né, com as empresas do JBS. Tá lá também atualizado. Outro interessante que a gente viu agora é Odebrecht. 60 bilhões de reais. Pasmem, a gente gastou com Odebrecht 60 bilhões de reais. Então, isso foi dado em termos de crédito. Por que isso é muito importante? Vocês falam ali, vocês contabilizam, eu acho que uma parte da história, que é o valor do subsídio que foi pago. Então, a taxa de juros do Brasil é X e a gente está dando juros abaixo dela. Né? Isso já é uma aberração per se. Mas fora isso, e quem não tem acesso a crédito? Que cria toda uma outra distorção que a gente nem consegue contabilizar. Então, vocês poderiam falar um pouco sobre isso, sobre essa política dos campeões nacionais e como ela atrapalha? Não, vamos lá. Só vou falar sobre a questão fiscal aqui, tributária. Eu estou convencido que vai vir algum tipo de reforma tributária aí. Eu vou te dar um motivo disso. As grandes teses tributárias judiciais estão acabando. Então, a Advocacia Nacional precisa de novas teses. Então, a gente precisa de novas leis que gerem novos debates, que criam novos passivos bilionários. Tá? E isso aí é um fator sempre determinante para determinadas reformas legislativas no Brasil. Se ela vai ser boa ou ela vai ser ruim, eu não sei. Se a gente se pautar aí por uma reforma que foi feita essa semana, na calada da noite, questão de 2 dias, de criar aí, de dar uma isenção de COFINS, de baixar de cima para baixo a questão do ICMS, né, sobre combustíveis, a União interferindo em autonomia dos estados, uma matéria extremamente complexa, que vai desaguar no Supremo. E reclamam depois que o Supremo fica botando o pitaco dele em várias questões, é verdade. Mas se está mal, tem que corrigir. Né? É um assunto que é complexo, mas sim, eu acho importante, acho fundamental. Né? A gente sabe que os tributos em si trazem incentivos e desincentivos, e isso permeia as próprias escolhas dos agentes de mercado, dos consumidores. Então é um tema relevante, eu acho que nós temos que debater. Eu tenho dúvidas se o Congresso Nacional vai ter a autonomia e o espírito público necessário para fazer isso livre de influências de lobbies pontuais. Pois bem, chegamos então nos campeões nacionais, né? Cujo auge ali se exerceu ali com o BNDES praticamente dominando 1/4 do sistema de crédito brasileiro. Né? Ele ia lá, pegava recursos públicos lá, né, em que ele escolhia, né, os amigos do rei quem iam ser beneficiados. Isso acabava encarecendo o crédito privado lá na ponta. Né? Porque se tu jogasse todo aquele dinheiro que o BNDES ali direcionava seus amigos para o mercado como um todo, né, e os bancos avaliassem riscos, né, e retornos, né, isso teria um maior excesso de crédito disponível, os agentes de mercados poderiam justamente escolher através de projetos vencedores que os bancos também iriam avaliar e disser, olha, esse camarada aqui acho que tem um projeto potencialmente, o risco de inadimplência é mais baixo e tal. Enfim, isso é esquadrinhado bem no livro do Bernardo, ali quando ele fala sobre essa questão do BNDES. Então, sim, isso é um efeito nefasto, que nós sabemos onde vai dar. Né? Isso também gera névoas de lisura, né, sobre o sistema político, porque a gente sabe que muitas vezes essas empresas que recebem esses favores aí acabam justamente, né, participando mais ativamente de determinadas campanhas. Né? Houve uma tentativa de se proibir empresas de se doar a campanhas eleitorais por causa justamente desse sistema nefasto. Né? E aquele negócio, optou-se por aquele dilema lá,
um homem, um voto. Empresa não vota, então não pode contribuir. É verdade, não vota, mas cria emprego, gera riqueza, cria um monte de benefícios, mas não pode ajudar em patrocínio de campanhas políticas. Isso é um tema absolutamente difícil, que voltou agora para debate, né? Enfim, essa questão, além de todas as distorções em termos de subsídio, gera todo um mau funcionamento do sistema político em si, fragilizando balizas éticas da democracia. Então, é um problema profundo, que eu acho que nós não podemos, né, recair nesse erro. Mas existem ventos do passado querendo voltar a soprar no Brasil, né? E a gente sabe que essa turma vai botar o pé com tudo no acelerador do gasto público, né? Vai jogar lá para frente. O Alexandre sabe bem como é que isso funciona e pode depois dizer, né, de como esse populismo, especialmente de esquerda, faz mal para o Brasil, né? E, enfim, e eu volto no ponto. Que tipo de capitalismo nós queremos? Nós vamos começar a escolher quem vai ganhar a partida? Ou será que a força do capitalismo está justamente na força do pequeno empreendedor, que através de boas regras, através de um acesso a crédito barato, consegue prosperar através do trabalho honesto? Gerar oportunidade para todo mundo. Exato, porque no final, essa questão dos campeões nacionais, tu quebra as balizas éticas da sociedade brasileira. Porque muitas vezes o empresário trabalhador honesto fracassa. E aquele que é amigo do rei triunfa. Né? E daí nós vamos fazer o quê, cara? Nem assim muitas vezes triunfa. Nem assim. Mas se as regras fossem mais a gente paritárias... tá falando de empresas que não triunfaram. Pois é, algumas fracassaram, é verdade. Né? Mas algumas triunfam justamente pelos favores oficiais. Né? E isso, de certa maneira, rompe as balizas éticas da sociedade brasileira. A gente acaba, de alguma forma, recaindo nisso. Você tem os mecanismos de caça-renda, de rent-seeking. Né? Esse é um dos canais pelos quais, com consequências muito drásticas, porque você distorce toda a estrutura de incentivos na economia, não só o incentivo econômico, mas o incentivo político. Quem teve a oportunidade de ler o livro para a organização, a gente estava falando do Odebrecht, é exatamente isso, é uma empresa, era um negócio, assim, eu fui era um negócio possível, porque é uma empresa absolutamente gigantesca, e a cada 5 anos ela estava à beira da falência. Cada 5 anos eles davam um passo muito... E de alguma forma eles sempre escapavam. De alguma forma a gente sabe exatamente como. Né? Eles sempre escapavam porque conseguiam e levavam adiante. Então, e aí a gente olha para o tipo de estrutura empresarial que se criou. E a gente se surpreende porque o crescimento da produtividade é tão baixo. Porque você não ganha dinheiro fazendo coisas legais. Você ganha dinheiro basicamente canalizando renda do restante da sociedade para você mesmo. A gente olha para desta forma, você consegue entender. Em particular, o subsídio de crédito. Veja, subsídio tem situações em que cabe? Obviamente tem situações em que cabe. A gente sabe, não, tem situações na qual o retorno social de alguma coisa é maior do que o retorno privado. Fala, não, eu quero incentivar, eu coloco isso no orçamento, tem uma discussão que você imagina razoavelmente democrática e a coisa vai. O subsídio creditício não tinha nada disso. Porque nunca existiu uma discussão técnica, ou pelo menos uma discussão técnica da qual a gente pudesse participar. A coisa era toda em 4 paredes lá no BNDES. Sabe-se Deus como. Né? Então, não, por que a gente escolheu este grupo aqui, não esse? Né? O Ike Batista dizia que o BNDES era o melhor banco do mundo. Se eu fosse o Ike Batista, eu acharia que o BNDES é o melhor banco do mundo mesmo. Está me enchendo de dinheiro, por que eu iria reclamar disso? Mas é uma discussão que não está sequer colocada não foi colocada com transparência no orçamento. Subsídio, né, esse que a gente chamava especificamente de Bolsa Empresário. Em alguns casos era, basicamente o governo tomava dinheiro, a Selic, de modo, repassava a TJLP mais alguma coisa, era um spread negativo, você estava financiando os caras. Em alguns casos, você dava dinheiro abaixo da inflação para eles. Sim. Não era nem TJLP. Era alguma coisa abaixo, você estava literalmente... Você quer dinheiro? Então, toma esse dinheiro e você vai... Na verdade, eu vou te pagar para você levar esse dinheiro se você começar a colocar a inflação na tua conta. Então, isso daí, de forma muito pouco democrática, a gente criou um orçamento paralelo no Sim. Brasil. Né? Para o BNDES, em algum momento,
O balanço do BNDES chegou ali de financiamento do governo para o BNDES, chegou a 8, Quase, 9% do PIB. O balanço do BNDES era 12, 13% do PIB. O BNDES era maior que o Banco Mundial. Se dependesse de BNDES para crescer, esse país aqui era a China. Uhum. A gente ficou muito claro que não é assim que funciona, porque os critérios têm muito pouco a ver com critérios republicanos, eficiência, escolher os campeões nacionais, porque mesmo carne tem uma grande distorção no mercado de carne. Você pode, não, veja, o retorno social de alguma coisa, o retorno social da carne é muito diferente do retorno privado da carne. Não é, né? E tudo que matou de outros concorrentes que não Fora tinham acesso a isso, né? exatamente, Que eu acho que esse é um por que problema a gente importante. quer tem ganhos de escala? Bom, mas mostra. Vamos permitir. A gente quer ter mesmo uma consolidação do setor? Qual que é o custo para o consumidor da consolidação? Exatamente. Você fala, para a empresa está ganhando, está gerando emprego. E o consumidor, como é que ele fica? Essas coisas estão todas ausentes dessa discussão. Né? A gente vai olhando ali para o conjunto da obra e fala, não é por acaso. Esse subdesenvolvimento não se improvisa. É uma coisa cuidadosamente construída. A gente está há 40, 50 anos cuidadosamente construindo a situação na qual a gente está vivendo. Isso é muito complicado para sair trabalho dela. de profissional, né? Como diria o Marcos Lisboa. Né? Não só pegando esse gancho, acho que isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar que praticamente metade do crédito no Brasil ainda vem dos bancos públicos. Então, assim, essa alocação que não está aqui, que é decidida, né? Por exemplo, eu fui para o governo e descobri uma coisa que eu nem sabia muito bem como é que existia, que é, por exemplo, o Banco do Nordeste, Basa e afins. A gente tem a TLP no caso do BNDES, mas esses não têm, tá? Então, a gente continua tendo crédito, sim, dando crédito para grandes empresas com taxas de juros subsidiadas. Então, acho que esse alerta é bem importante. Agora, eu queria trazer aqui um outro ponto que vocês trazem, que é a questão da avaliação de políticas públicas, porque vocês tocam num conceito que é muito relevante, que é o conceito de escassez. Então, quando você opta por dar esses subsídios, por dar a Bolsa Empresário, você está tirando de outros setores. Você está tirando, muitas vezes, da saúde, da educação, você está tirando de programas que talvez sejam muito mais importantes, inclusive, né, para gerar crescimento. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês o seguinte, peraí, então, esses programas não são avaliados? Como é que é feita a política pública no Brasil? Como é que isso é decidido? Se nunca teve nenhuma avaliação, colocar aqui, não ali, como é que isso é feito? Como é que se decide onde colocar o dinheiro? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Então, a questão das políticas públicas, né? Dentre elas, a gente pode incluir subsídio, né? Acho que o Alexandre comentou. Não se trata aqui de dizer que o sistema de preços ele está perfeitamente correto. Existem situações, no caso de externalidades, de economias de escala, etc., que você pode defender a intervenção pontual naqueles casos. Né? Só que isso tem que ser estudado, né? Você tem que o ônus da prova nesse caso tem que ser do policymaker. Né? Tem que mostrar, aquele mercado ali não está funcionando direito. E por isso nós vamos corrigir ali, nós vamos fazer uma correção do preço, no fundo é isso, né? Você vai corrigir o preço para que o cara internalize o fato de que você está aumentando a escala desse setor, então você vai estar barateando o custo de novas empresas entrarem aqui, você vai gerar um cluster, etc. Você tem que mostrar isso, né? Além disso, você tem que documentar o progresso dessa política. Primeiro, se ela está sendo implementada corretamente, e quais são os resultados dessa política? Se ela está atingindo o objetivo a que ela quer se propor. Nada disso no Brasil, pelo menos no nosso passado, né? Hoje começou a ter lá o Conselho de Avaliação de Políticas Públicas, né? Que agora está listando todos os subsídios e tal, e tentando avaliar agora o Simples, né? Começaram a avaliar. Então, está começando agora um esforço nesse sentido. Mas ainda assim é muito incipiente. Né? E também tem um problema aí que eu queria chamar a atenção, né? Que assim, o problema é que a economia ela não é uma ciência experimental. Então, assim, dificilmente a gente consegue
fazer experimentos para saber se aumentar o juro vai impactar na inflação em tantos pontos percentuais. Nós temos dados observacionais ali, né? E o problema é que eles são resultado de equilíbrio, né? As pessoas escolhem e os dados aparecem. Então, quando a gente vai avaliar a política pública, né, é importante que a gente tente colocar, pelo menos, elementos que permitam uma avaliação quase, se não experimental, quase experimental, né? Para isso a gente tem que fazer políticas menores, projetos pilotos, né, talvez, ou se não fazer um experimento ali, pelo menos trazer, olhar para a literatura internacional, ver os experimentos, as avaliações que funcionaram, né? Assim como a gente faz na medicina, né? A gente vai ver ali os remédios que funcionam e tal, olha, ver os estudos ali e tenta trazer isso. E mesmo assim, fazer o acompanhamento, né? Eu acho que isso é muito importante, justamente pela questão, né, que, como você bem lembrou, né, tudo isso custa muito dinheiro. Né? Acho que os 2 primeiros papers do Millennium ali, ele mostra a importância da restrição orçamentária intertemporal do governo. O governo ele não pode gastar à vontade o que ele quiser. Né? Cada real que ele gasta, ele tem que pagar depois, seja na forma de dívida, de aumento de imposto lá na frente, né? Ou inflação, etc. Ele tem que fazer isso. Né? Então, assim, se você está abrindo mão de arrecadar em um setor determinado, bom, você poderia estar arrecadando esse dinheiro e botar estrutura, educação, saúde, etc. Ou ainda, você poderia baixar a carga tributária para todo mundo. Se você não quer aumentar o gasto, então, vamos baixar a nossa carga tributária. Né? Mas, no fundo, o que acontece? Alguns setores pagam um imposto mais alto para que outros setores paguem um imposto mais baixo. E qual o critério disso? Eu não sei responder essa pergunta. A questão da avaliação de impacto de políticas públicas, ela ganha relevância em razão da emenda 109 do ano passado, tá? Em que ela previu que até 2029 os subsídios têm que estar ao redor de 2% do PIB. Então tem que ter uma redução gradual. Só para colocar, hoje está em torno de 4,5%, né? Então teria que ser reduzido para menos da metade. Eu acho que não é bem assim. Na verdade, algumas coisas estão fora. Exato, tem exceções. Não, mas assim, o que está, grosso modo, de subsídio, renúncia fiscal é 4%. Aí você fala, não, tem que trazer para 2%. Pô, parece um negócio extraordinário. Mas só se aplica a coisas que hoje equivalem a mais ou menos uns 2,5% do PIB. Ah, tá. Então, na verdade, você vai fazer uma redução. Acho que o Simples está fora, né? E o Simples é gigantesco. Então, sim, verdade. O rótulo é mais bonito do que o que está dentro da carta. O Congresso conseguiu a proeza de dizer que o Simples não é renúncia fiscal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se fosse possível. Mas vamos lá. Então, assim, ele ganha um pouco de relevância na questão a partir da emenda complementar 109 do ano passado, mas isso não significa que já não deveria existir. E por quê? Porque desde lá da Constituição de 88, existe lá um dispositivo na Constituição que atribui aos tribunais de conta fazer o controle da eficiência e da eficácia das políticas públicas orçamentárias. E vamos aqui explicar aqui um pouquinho como é que funciona o controle das políticas públicas, né, quando envolve dinheiro público. Existe o controle interno, a cargo de cada órgão da administração, e existe o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, com o auxílio técnico do Tribunal de Contas. Perfeito. Então, assim, desde 88, existe uma determinação expressa e categórica para os tribunais de contas fazerem esse trabalho. Né? Eu acompanho, me parece um pouco tímido. Deveria ser melhor. Né? Nós temos aqui que conversar no Brasil sobre se nós temos tribunais de contas ou de faz de contas. Os tribunais de contas têm uma função técnica fundamental no que tange ao controle das políticas públicas orçamentárias. E me parece que a atuação deles tem sido muito tímida e poderia ser muito mais proativa. Isso me faz lembrar uma antiga lição, uma antiga máxima que o meu querido amigo e maior dos mestres, Paulo Brossard, costumava dizer. O doutor Paulo dizia o seguinte: olha, o Brasil gosta muito de fazer as leis, mas não gosta muito de as cumprir. Então aí, de tempos em tempos, nós criamos um novo paradigma legislativo com a esperança de que aquele dispositivo vai pegar e os hábitos vão mudar. O tempo corre e a lei não pega. Perfeito. Então é isso. O Alexandre destacou aqui que a emenda 109 ela já nasce para não acontecer.
né? Porque a gente excluiu, né, dessa determinação uma série de rubricas obrigatórias. Né? A própria questão do Simples, né, e o SEMAP aqui, que foi criado em 2019 e tem feito, né, estudos progressivos, e esse é um bom começo, e temos aqui que reconhecer também os pontos positivos, né, que tem feito trabalhos importantes nesse aspecto. Iniciou avaliando Simples de forma não conclusiva, mas indicativa, mas que tem um efeito que é o seguinte: a partir do surgimento do Simples, parece que as empresas brasileiras têm um teto, porque elas não querem mais crescer. Ou seja, quando nós deveríamos premiar os negócios que dão certo, que vão passar a faturar mais, que vão empregar mais, que vão gerar mais riqueza para o país, não. Ó. Se tu avançar esse limite aqui de faturamento, tu vai ser punido com mais imposto. E daí nós começamos a criar um monte de ficções. Daí cria empresinha para lá, para cá, e o Brasil não avança. Então, assim, a lei pode ser uma ilusão. Então, é importante a gente falar, nós termos um arcabouço legislativo importante, Douglas North, né? As instituições são as regras do jogo, é importante tê-las, mas mais do que ter um desenho, nós temos que ter instâncias que façam-as cumprir. Perfeito. Né? E daí nós temos que conversar seriamente sobre o papel efetivo e real dos tribunais de contas neste auxílio para a melhora qualitativa do gasto público e do controle orçamentário brasileiro. Isso eu queria explorar um pouco mais algumas ideias de vocês, né? Então a gente tem os tribunais de conta, mas hoje a gente tem alguns órgãos. Por exemplo, dentro do próprio Ministério da Economia, a gente tem a Secretaria de Política Econômica. A gente tem, bem ou mal, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Hoje a gente tem a própria ENAP, que também forma, mas também tem pessoas ali. E no meio acadêmico, a gente tem pessoas também que fazem pesquisa sobre essas políticas públicas. A minha dúvida é, por que porque a transparência é fundamental. Isso aqui que a gente está fazendo aqui, nada mais é do que isso, de trazer a experiência do que aconteceu e, de alguma maneira, dar transparência para isso. Dar o alerta para a sociedade, para que, de alguma forma, você cobre uma eficiência dessa alocação. Então, assim, eu queria ouvir de vocês um pouco o que poderia ser feito, sabe? Critérios, quem ser responsável, o que pode ajudar nessa... de fato, ela ser feita, né? E a gente ter a contribuição também da sociedade, né? A questão dos tribunais, eu acho que tem Sebastião, eu acho que tem um erro de desenho aqui. O Tribunal de Contas chama de tribunal, mas ele, na verdade, ele faz parte do legislativo. Já começa por aí. Tem até desenvolvido, particularmente no TCU, eu tenho acompanhado à distância, mas eu tenho acompanhado. A gente vê uma melhora da capacidade técnica do corpo TCU de fazer esse tipo de trabalho. Isso é ótimo. Mas a direção seja do TCU, seja dos TCEs, ela acaba virando moeda de troca política. Critério de nomeação. Critério de nomeação dos ministros. Exato. Claro que é técnico. Nós botamos políticos lá, Alexandre. A gente bota políticos lá e esses políticos, os incentivos dele não são os mesmos que a gente está querendo colocar. A gente gostaria de ter corpos técnicos que vão avaliar as políticas públicas com base em critérios, né, técnicos. Eu estava ouvindo o Guilherme falar, eu lembrei, tinha um diagrama que andou circulando tempos atrás, que era assim, era um fluxograma. Precisa de um subsídio. Você fala, mas por quê? Não, então tem uma... então isso é basicamente... Então, legal, onde é que está a falha de mercado? Me manda o paper. Você me manda o paper, vamos avaliar. É isso que a gente tem. Então, a gente tem um conjunto de critérios técnicos. A economia está longe de ser uma ciência perfeita, mas ela te dá uma série de instrumentos que permite avaliar uma precisão razoável. Não, a gente tem que subsidiar, sei lá, energia eólica porque, tá bom, porque, enfim, ela é não poluente, tá bom, então vamos avaliar. Agora, quando você vai para uma questão em que a avaliação da energia eólica ela não vai depender de uma questão técnica, porque o ministro X do TCU, do TCE, foi indicado por alguém que tem um apadrinhado, cara que pode ser contra ou a favor, bom, aí a coisa já saiu. Então, desconfio que os tribunais de contas, de maneira geral, estão sob responsabilidade. É um pouco a galinha, a raposa tomando conta do galinheiro. Né? Então, tem um monte de raposa, tem lá um galinheiro e fala, a gente quer a melhor produção de ovos possíveis aí para continuar no exemplo. Mas você entregou tudo para a raposa. Isso vai dar um problema, né? Sim. Porque a raposa, o objetivo da raposa talvez não seja ter a maior quantidade de ovos possível. Pode ser que ele queira pegar uma para ela.
Eu acho que nós temos algumas palavras-chave aqui nesse nosso debate de hoje aqui. Uma delas é produtividade e a outra é institucionalidade. Né? Quando a gente fala de órgãos técnicos que façam avaliações isentas e imparciais com base em critérios científicos e não políticos, nós estamos falando de uma melhora institucional brasileira. Isso é fundamental, justamente para que a política não tenha tanto poder, né, de decidir as questões como ela bem entende. Um país que tem instituições fortes consegue sustentar boas decisões do passado, né, e não ser tão influenciado pelas vontades, pelas maiorias políticas eventuais. Né? Então, sim, nós precisamos melhorar a institucionalidade da nomeação de ministros. Né? Os corpos técnicos são competentes, por exemplo, o corpo técnico do Congresso Nacional, existem lá técnicos legislativos muito competentes. Ou seja, nós teríamos a capacidade total de termos um conteúdo legislativo de melhor qualidade no Brasil. Só para dar um exemplo, desculpa a interrupção, mas pegar uma criação recente, que foi a instituição fiscal independente, né? Ela é mais restrita à questão fiscal, propriamente, ela não entra tanto nas minúcias de avaliação de cada um, nem foi desenhada para isso. Mas tem feito um trabalho extraordinário, né? No sentido de colocar, está sempre, você também não, quem sou eu para falar? Eu cansei de errar na minha vida. Mas ali você vê o trabalho que foi feito, ele tem gerado frutos. Então, tem, de fato, uma melhora técnica. Agora, a gente precisa, de fato, esse ponto. Acho que a palavra sobre institucionalização é uma questão chave do país. Exato. Então, essa que é a questão. É que a gente pensa que, às vezes, que tudo que é público é político. Não. Existem instituições públicas que são preenchidas por cargos políticos, mas existem instituições públicas que servem à República. E aqui, são técnicas, têm que ser preservadas. Exatamente. Então, só que isso aí é uma linha cinzenta no Brasil. Porque de 4 em 4 anos, a turma que chega lá pensa que manda em tudo. Então, o Brasil é um país que tem uma baixa qualidade institucional. Nós temos um bom caminho aqui de aprimoramento a percorrer aqui. Né? E isso se faz com melhores leis, se faz com melhor debate público, com melhor trânsito de ideias perante a coletividade e perante também uma sociedade civil que volte a participar de uma forma mais próxima dos assuntos relevantes brasileiros. Esse é o nosso trabalho aqui. Aliás, eu vou até vou dar um exemplo em relação a isso que a gente fez recente, que a gente fez o estudo no Milênio sobre o fundão eleitoral, porque teve o julgamento pelo STF, né? A gente foi aprovado aí 4,9 bilhões de recursos e foi inacreditável. A gente fez o estudo para quando a gente teve as últimas eleições, né, ali de 2018 para o Congresso, e ficou claro que um recurso que teoricamente é para democratizar o acesso, a gente tem uma imensa concentração nos amigos do rei. Né? Eles decidem para quem dá. No fundo, um recurso que deveria ser para democratizar o acesso está sendo usado para perpetuar os mesmos no poder. Então, o Congresso foi lá, o Executivo mandou um valor, eles subiram o valor, a gente já tinha o maior fundo eleitoral do mundo, a gente não satisfeito, a gente mais que dobrou, a gente aumentou de 1,7 para 4,9, sem nenhum critério, sem nunca ter visto os dados. Né? Então, a gente gasta hoje em dia 10 vezes mais com candidatos à reeleição que candidatos novatos. Falaram da questão do abuso do poder econômico, mas quando a gente olha os mais beneficiados, 8 vezes maior o valor daqueles com maior patrimônio comparado aos de menor patrimônio. Então, assim, a gente vê que realmente vai tudo para os amigos do rei e tá ali. A gente fez um trabalho, a gente perguntou para a população o que achava. 9 entre 10 brasileiros eram contrários a isso. E ainda assim não foram ouvidos. Né? Nem os seus congressistas, nem os ministros, nem nada técnico. Né? É uma pena. Então, acho que esse papel da sociedade é fundamental para isso. Fundamental. E acho, a nossa pesquisa que a gente fez aqui do Millennium sobre o fundão é o seguinte, ele demonstra que esse fundão é absolutamente antidemocrático. A sociedade brasileira não quer e não aceita esse fundão. Então, daí nós temos um Congresso que é eleito democraticamente para servir a democracia, que faz leis contrárias à vontade popular. Né? Então, é um contrassenso absoluto. Né? E vamos mais aqui. Né? Sim, é antidemocrática e mais do que isso. Se o recurso é público, no mínimo que nós deveríamos exigir, e está em prazo para declaratórios do Supremo, tá? É que o Supremo ao menos concedesse uma interpretação conforme para determinar que esses recursos devem ser distribuídos paritariamente na nominata eleitoral.
Porque hoje eles são distribuídos dos caciques partidários. É discricionário, absolutamente discricionário. Então, assim, é público, então é paritário, nós estamos financiando, né? Não é justo, não é razoável que isso acabe nas mãos de ferro de alguns. Né? O sistema de freio e contrapeso no Brasil, a minha sensação é porque isso é uma coisa complicada, assim, né? O Congresso, bem ou mal, teoricamente, é a representação máxima da sociedade, principalmente a Câmara. Porque, diferente de outros cargos, como presidente, governador, que você tem uma disputa majoritária, então ali você é eleito por 50, ali você tem uma opção de ter várias representantes mais diversos. Então, você tem ali 513, mais os 81 senadores. Você deveria ter essa função de acabar sendo, como é, o freio e contrapeso, inclusive do executivo e do judiciário. Né? Só que parece que isso está meio esgarçado, porque da maneira... Isso aí, para mim, é um exemplo muito claro. Eles foram lá, escolheram um valor absurdo para qualquer comparativo global, mesmo uma coisa que deu completamente errada quando aplicada, para eles mandarem da maneira como for e não tem ninguém que possa barrar isso. Aparentemente, o Supremo, curioso, porque o Supremo, por vezes, ele assim, em várias casos eu via, eu aqui do alto da minha ignorância como economista, não sei, e deu a impressão de avançar o sinal. Né? Inquérito de fake news, Então, não é que esteja prejudicando pessoas de quem eu gosto, muito longe disso, mas está avançando o sinal. Tá avançando o sinal, mas esse sinal ele não quis avançar dentro de uma linha que seria, acho que, minimamente razoável, porque esse poder discricionário imenso na mão de uns poucos caciques. Quer dizer, já nem são tão poucos caciques partidários, porque com essa estrutura de incentivos, de novo, criar mais partido político, a gente sabe, virou um negócio no Brasil. Se você tem possibilidade de um time de 5 bilhões a cada eleição, qual alguns vão ter o poder de decidir ali discricionariamente o que vai ser feito. Eu também quero ter um partido político. Porque é uma forma boa de eu... Virou negócio no Brasil, né? Não, você garante acesso a recursos públicos. Zero de escrutínio, né? Zero. Você faz literalmente o que você quiser. Quer gastar em avião, viagem, está valendo. Né? Quiser financiar só os caras que você quer, tem isso. Não sabotar um candidato de partido a presidente, porque daí sobra mais dinheiro para também está valendo. Independentemente da decisão da maioria do partido. Isso faz parte daquele não improviso sobre o nosso desenvolvimento. Esse ponto do Supremo ele é fundamental também para essa questão de institucionalidade. Se o Supremo vai adotar uma posição de passar a respeitar as decisões políticas do Congresso Nacional daqui para frente, também. Talvez é um custo aqui político que a sociedade está pagando, que talvez vai, de certa maneira, privilegiar as decisões políticas do parlamento. Porque hoje, algumas matérias são votadas, a maioria absoluta do Congresso Nacional faz determinadas escolhas e os grupos minoritários, antes da meia-noite, atravessam a Praça dos Três Poderes e protocolam uma DIN e, às vezes, vem uma canetada suprema suspendendo algumas decisões soberanas do Congresso Nacional. Agora, se esse for o caminho, se passar a respeitar de uma forma com balizas mais claras e seguras o papel político do parlamento, é uma linha que é pedagógica, hermenêutica, que eu respeitaria. Agora, se na semana que vem o Supremo invadir matérias políticas dizendo que é jurídica, bom, então daí nós caímos no subjetivismo total. Mas aí a gente tem a questão, gente, de que é uma indicação do próprio parlamento. É quase um ciclo vicioso, né? Você não tem uma indicação do presidente da República referendada ali e a gente tem uma relação que é complicada. Então, é como isso, é como os próprios tribunais de conta, né? A gente falou aqui do TCU, mas os tribunais estaduais ainda é mais complicado, né, nesse sentido. Agora, o que eu queria fazer uma outra pergunta, voltando para essa parte toda da avaliação de subsídios, assim, no mundo ideal, faz de conta que a gente tenha o poder aqui de ter um mundo ideal. Como que é feito? A avaliação ela é feita, o sinal é que não funciona. E aí, vai lá e corta? Né? Como vocês têm um pouco disso, assim, outros países, como é que funciona? Algum tipo de exemplo que a gente possa mirar de onde a gente gostaria de chegar nesse sentido?
Por exemplo, a gente tem institutos e comitês, etc., ao redor do mundo que tem esse costume de fazer avaliações, né? Então a Colômbia tem esse órgão, né? Então ele vai lá, faz experimentos, e realmente experimentos mesmo, né? Então tem um caso interessante em Bogotá, uma política tipo Bolsa Família, assim, que na verdade é um pouco diferente porque você criava uma poupança para o estudante. A ideia é que o estudante terminasse o ensino médio com uma poupança. Você criou lá um grupo de tratado, um grupo de controle, né, os estudantes de forma aleatória ali, através do excesso de inscrição, né? Então, os caras que se inscreveram e acabou o dinheiro ficaram de fora. E aí você vai lá e avalia, né? E aí você viu ali os efeitos da política, né? Viu que tinha alguns efeitos nocivos, né? Em algumas variáveis ali. E aí você corrigiu o programa. Então, para citar um exemplo, né? Então, eu acho que tem que ser assim. Você vai lá, você cria algo tipo um Instituto Fiscal Independente, alguma coisa assim, que vai avaliar os programas em colaboração. Acho que você mencionou bem, tem o IPEA, tem todos esses órgãos aí. As universidades. As universidades, você cria uma rede, né? Uma rede de pesquisadores que desenvolvem essas avaliações, né? E aí, quando você tem evidência suficiente que aquilo não funciona, você tem que terminar com aquilo, né? Me parece ser ou você corrige aquilo que está dando errado, né? Acho que tem que seguir esse caminho. Não, é isso aí. A política pública ela é muito experimental. Mas numa democracia madura, as políticas elas não podem ser pautadas apenas por boas intenções, mas por seus resultados efetivos e concretos. E nós temos que sim dar um tempo de experimentação, ver quais são os resultados, e a partir de uma dada periodicidade, constatada que as finalidades iniciais ou genuínas para que um dado programa político, um dado subsídio, enfim, um gasto público como um todo, foi direcionado, não surtiu os efeitos desejados, ou nós abandonamos esse dado projeto político, ou vamos justamente o quê? Aperfeiçoando, dando mais focalização, utilizando os novos critérios. A questão é aqui que isto aproxima o mundo científico da questão governamental. Acho que esta é E a sociedade, né? Ao dar transparência, você também consegue, na hora que a gente discutir, porque eu falo que a gente está fazendo aqui no Milênio, muitos dos temas são antigos, porque a gente está sempre fazendo os mesmos erros. A gente não cansa de repetir erro. Deu errado, repete. Deu errado, repete. Não deu errado, aprende, faz diferente. Não, deu errado, repete. Você não fez com força suficiente. Um exemplo claro é a Zona Franca, né? Zona Franca de Manaus é um negócio extraordinário. Uma quantidade absurda de renúncia fiscal lá. Aquela indústria só sobrevive à base. Você tirar o fiscal, o negócio afunda. O que você mantém? Eu escrevi isso uma vez no artigo de jornal, e coincidentemente na semana seguinte eu estava indo para um depoimento na Câmara dos Deputados. Chamaram. Melhor você não falar, porque tem um deputado aqui na Amazonas que leu seu artigo. Se você, ele vai votar contra o que a gente quer aprovar, então melhor você não fazer. O Brasil, então, vou jantar com vocês, porque foi exatamente o que aconteceu, porque eu vou falar esse tipo de coisa. Mas, enfim, é isso. A gente deu 50, e foi estendido por mais 50 anos. Né? Uhum. E daqui a 50 anos, agora menos, né? Alguns já correram. A gente vai fazer de novo, né? Vocês têm alguma dúvida? Que a Zona Franca de Manaus, quer dizer, é uma indústria infante que está 70 anos. Infante para sempre. É infante para sempre. E vai continuar a ser infante, porque ela não consegue caminhar com suas próprias pernas. Faz todo sentido, porque fica no meio do nada. A logística de trazer qualquer coisa de Manaus para os centros consumidores, aquela linha, ela não se paga. Você podia ser o lugar mais produtivo do mundo, mas você vai morrer pelo fato de aquele negócio estar isolado, no meio da Amazônia, distante de todos os polos consumidores do país. Como é que isso vai funcionar? Não vai funcionar. A resposta é não vai funcionar. Não funcionou até hoje. Já tem um experimento, como você falou, de 70 anos. Não é possível que... Agora tem menos, tem 50. Mas, enfim, a gente vai chegar a 70, é um experimento 100, a gente vai fazer de novo. Porque, enfim, o emprego do
A Manauara depende daquilo. Com aquela quantidade de dinheiro, você conseguiria empregos provavelmente melhores. De novo, o critério não é esse, né? Por que tem que ser para o Manauara, não para a periferia de São Paulo, de Goiânia, ou do Rio, de Porto Alegre? Por que lá? Especial ali. Olha para esse tipo de coisa. Então, está muito distante. Quer dizer, o paradigma é o que o Guilherme escreveu. Bom, e a Zona Franca é meio isso, era meio óbvio. Você olha, esse negócio aí tem condição de funcionar. Qualquer técnico vai olhar para aqui e falar, isso aqui não tem a menor condição de funcionar. Vai. Mas não é essa a decisão que vai ser tomada. Então, você pode até fazer a avaliação da política, mas depois você vai ignorar a avaliação da política pública. E tem outros interesses nessa história. Então, bom, agora eu queria. A gente está indo para os nossos. A gente já está acabando aqui. Eu queria fazer uma última pergunta antes de pedir para vocês fazerem as considerações finais. Então, se vocês já quiserem pensando sobre elas. Mas eu queria falar um pouco de como é que funciona, em que casos, se vocês puderem dar uns 2 exemplos, assim, em que casos faz sentido. O certo é cortar 100% dos subsídios? Alguns casos fazem sentido. E qual que é esse critério que tem que ser levado em conta para a gente ver quão distante a gente está dele no Brasil? Se eu puder, faz sentido ter subsídio? Faz. Sobre isso. Quer dizer, existem coisas em que o retorno social é maior do que o retorno privado. Então, por exemplo, falei da energia eólica. Talvez não seja um bom exemplo, mas realmente não conheço muito. Mas é uma energia renovável, não poluente, etc. Ela é mais cara. Bom, mas tem coisas que ela gera que o produtor de energia eólica não se beneficia. Né? Quer dizer, ele se beneficia, obviamente, se o ar estiver mais limpo, ele também vai se beneficiar, mas a gente está pensando, na verdade, é o ar mais limpo para a sociedade como um todo. Faz sentido eu colocar uma certa quantidade. Quanto vale o ar mais limpo? Ou fazer um subsídio para isso. Está valendo. Mas até quando também? Porque essa é uma questão, né? Não, você obviamente você dá tem... o primeiro incentivo e aquilo ali virou competitivo, veja, você tem que ali voltar. Você tem que ficar avaliando permanentemente e ver se aquilo está valendo, não está, quer dizer, aparecer uma outra alternativa, enfim. Então existem casos em que, de fato, o retorno social pode ser maior ou menor que o retorno privado. Se ele for menor do que o retorno privado, é uma atividade que você tem que desencorajar. Polui. Esse é um caso clássico. Se polui, eu vou tributar isso eu vou reduzir o ganho daquele Cigarros, setor bebidas, para que ele se adeque ao retorno social. E se tiver um retorno social maior do que o privado, eu vou subsidiar isso. Isso aqui é obviamente estático, não está olhando ao longo do tempo, mas enfim, então existe um caso para isso. Acho que a área de energia tem muita coisa, a área de infraestrutura tem muita. Você gostaria de beneficiar transporte público, por exemplo. Né? É um ganho óbvio. Algum subsídio ao uso do transporte público é interessante para você desestimular o transporte privado, porque gera externalidades óbvias, seja do ponto de vista de poluição, seja pelo fato de que a rua é um bem rival, quer dizer, se eu estou com o meu carro na rua, outro não está usando, mas eu não considero isso na hora que eu estou saindo de carro. Então eu tenho que dar, entre tributação e subsídio, eu tenho que estimular o uso do automóvel, estimular o uso do transporte coletivo. Aí está valendo. Né? Ninguém é contra isso. Obviamente tem toda uma questão técnica, tem que avaliar, etc. Mas aliás, agora até nessa questão da isenção, né, que foi feita para o diesel e não para a gasolina, um dos pontos é exatamente isso, que você está tratando daquilo que é o transporte de todos os bens, o transporte público, isso aqui, e você está no outro lado adicionando carros, que muitas das vezes é classe média alta, você pega um subsídio ali e você vai vai para todo mundo, né? Vai para quem tem o carrão, para quem tem o helicóptero, para quem tem o avião, então é complicado. Tem maneiras também diferentes de gás. Né? Um pouco fora do que a gente já fala, mas subsídio ao gás. Faz sentido ou não faz? Eu acho que não faz. Eu tenho uma lareira a gás em casa. Se queimar gás, para aquecer. Não exatamente nesse verão escaldante que a gente está vivendo. Não,
faz sentido subsidiar, faz subsídio geral, né? Eu ter o direito ao gás mais barato para queimar na lareira em casa, ou a pessoa que está comprando gás para cozinhar, porque, enfim, de baixíssimo. Não, aí você tem outros mecanismos, por exemplo, um adicional de Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, o nome que você queira ter. Enfim, você tem mecanismos mais focalizados. Mas, enfim, existem situações na qual cabe o subsídio, só que ele tem que ser. Ele é exceção da exceção, que é o termo que o ônus da prova cabe ao policymaker. Tem uma proposta de política. Então, eu tenho que mostrar que, não, isso aqui cabe um subsídio por causa disso, disso, disso e daquilo. Legal. A gente pode colocar. Eu não tenho nem nada religioso contra o subsídio. O problema é quando você olha para o volume que o Brasil está dando de subsídio e a forma como eles foram dados, rigorosamente nada a ver com o critério técnico objetivo de avaliar a qualidade da política pública. Você deu porque alguém gritou, você não consegue tirar, Zona Franca, simples. Né? E aí você não consegue mais voltar atrás. A desoneração da folha, subsídio gigantesco, ninguém avaliou, quem tem. Esse que é o problema. Então, só para deixar, não, o problema não é ser contra ou a favor do subsídio em si. Existem. Por regra, eu acho que o sistema de preços é inocente. Até prova em contrário. Você tem que produzir a prova de que o sistema de preços não está funcionando, aí você corrige. Se você não produziu a prova, o sistema de preços é inocente. Segue em frente. E, assim, em relação à folha, até existem estudos avaliando o impacto da folha, só que a conclusão é a mesma lá da Zona Franca de Manaus, mas eles não vão terminar, eles vão ser prorrogados, né, provavelmente. A lógica não vai ser a mesma. O custo é muito maior do que o benefício. Né? Exatamente. Assim, pelo fato de que provavelmente a maior parte desses subsídios que a gente tem, desse total, desses 350 bilhões aí, não está corrigindo externalidades, né? Não está corrigindo falhas aí do sistema de preço. O certo mesmo era acabar com tudo, né? Evidentemente que aí tem um problema, né? Você já tem a criação de galinhas na Paulista. O que você vai fazer? Você vai desempregar o pessoal lá? Isso tudo tem um custo, né? Que você precisa levar em conta, um custo político, um custo social também. Mas aí você tem que ter políticas mitigatórias, né? Que vão aliviar essa transição. Tentar, de alguma forma, aliviar essa transição. Mas agora, a gente precisa se livrar disso. Isso é muito danoso para a economia. É a história do pegar o capital e o trabalho dos Estados Unidos e colocar no Brasil. Está custando muito para a gente. Bom, agora eu vou deixar para vocês darem as suas considerações finais. Queria agradecer muito, foi um prazer tê-los aqui. E vamos abrir. Ventura, quer começar? Vamos lá, né? Quando o Marcos Lisboa esteve aqui, ele deu o exemplo de que o Brasil, né? Aqueles que recebem 30 mil reais no Brasil por mês estão dentro do 1% mais rico da população brasileira. Aqueles que recebem ao redor de 11 estão entre os 5. O Brasil é pobre e desigual. Né? E essa engrenagem de pobreza se deve muito a um sistema econômico que não privilegia aqueles que querem trabalhar com liberdade, com decência, com dedicação diária. Né? Infelizmente, as escolhas políticas do Brasil, e a questão dos subsídios aí bem ilustra, né? Ela beneficia poucos, né? Que acabam tendo vantagens competitivas enormes, né? Em detrimento de toda a sociedade brasileira. Né? Então, nós precisamos colocar o dedo em algumas feridas no Brasil. Né? Nós precisamos apontar que, olha, isso não dá mais, isso é insustentável. Né? Isso não tem bases econômicas, nem jurídicas, nem constitucionais, a não ser algum tipo de favor oficial. Né? Então, eu acho que é fundamental, Marina, dentro do trabalho que o Instituto está fazendo, nós seguirmos esse caminho, né? Estimular o debate público, levar uma boa informação às pessoas, né? Porque as pessoas também se conscientizem, né? De que a pobreza não é um destino, e muitas vezes ela se dá justamente por escolhas políticas equivocadas que podem ser corrigidas, gerando uma sociedade democrática, né, com maior oportunidade às pessoas. Stein? Acho que o Sebastião falou muito bem aí. Acho que o nosso trabalho, nosso paper aí, ele veio assim, sistematizar a literatura, na verdade, trazer o que já estava sendo discutido na literatura, né? Trazer alguns artigos, mostrar o problema de você não avaliar as políticas públicas, principalmente no
caso aqui, os subsídios, né? Então, por um lado, essas políticas custam caro, né? Então elas impedem que a gente possa gastar em lugares que talvez sejam mais necessários, infraestrutura, educação, saúde, etc. Elas, ou se não é o caso, elas tornam a carga tributária para todo mundo mais caro, né? Então um subsídio cruzado aí de carga tributária, alguns pagam mais baixo para que outros paguem, alguns pagam mais alto para que outros paguem mais baixo, né? Então tem esse custo aí, o custo direto, digamos assim. Além disso, esses gastos, esses subsídios, eles distorcem os preços relativos, tornam a utilização dos nossos recursos extremamente ineficiente. Isso custa em termos de crescimento da economia, né? E a gente, em última análise, de renda para a população, de emprego, de desenvolvimento econômico. Pô, que faz parte também de um think tank, não fica muito longe aqui, CDPP, o Centro de Debate de Políticas Públicas, que há alguns anos lançou, tem feito recorrentemente, mas há alguns anos lançou um conjunto de propostas do país e ele chamava Sob a Luz do Sol, porque ele partia lá do famosa frase, acho que é do Louis Brandeis, da Suprema Corte norte-americana, dizia que a luz do sol é o maior desinfetante, né? Eu acho que está sendo feito aqui é exatamente tentar lançar a luz do sol sobre esse tipo de coisa. Transparência é fundamental. Para que a sociedade possa fazer as escolhas corretas, ela precisa ter noção de quais são as escolhas corretas. E, a propósito, as incorretas também. Você não sabe o que está acontecendo, muito provavelmente você vai... Isso está fora do teu radar, está fora da tua agenda, né? Então, isso permite exatamente aqueles que têm o conhecimento, né, que vão manipular aquilo para, enfim, para que o mundo político consegue trazer para si o fundão eleitoral, ou a Zona Franca, ou o BNDES. Isso aí tem que ser exposto, tem que ser colocado, tem que ser repetido quantas vezes forem necessárias, né? Para que, de alguma, pelo menos alguns segmentos da sociedade possam entender o que está acontecendo, que possam se mobilizar para tentar mudar esse status quo. Porque acho que enquanto esse status quo continuar, a gente vai ter o desempenho econômico que a gente teve. Assim, não tem milagre. Assim, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Não tem nada que vai te fazer um resultado diferente. Mas a frase atribuída ao Einstein, né, que a definição de insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e imaginar que de alguma maneira ela vai ter um resultado diferente. Não vai continuar igual. E a única forma, acho que, de mudar isso é de alguma maneira colocar para você falar, a gente tem uma série de problemas, série de distorções. Está falando do subsídio, a gente está falando, não foi o tema hoje, mas assim, o volume de gasto público, e o que é absolutamente fora de proporção para qualquer país de renda minimamente similar a nosso ou da nossa vizinha. Tem uma série de coisas que precisam ser colocadas. Eu tenho tentado fazer isso, vejo vocês do Milênio tentando, vejo o paper que foi produzir, tudo isso no sentido de colocar sob a luz do sol e esperar que isso daí acabe de alguma forma, a sociedade se mobilize e reavalie isso. Eu espero que aconteça, né? Isso para os meus netos, mas deve acontecer. Não, muito feliz, só fazer uma parte aqui. Eu acompanho, né, as publicações do CDPP e essa é excelente. Aliás, quem não segue o Schwartzman ainda no Twitter é fantástico e vai estar lá. Logo o primeiro dele, ele já tem o link lá para o paper. Eu sempre leio e releio, porque é fundamental essa compilação que foi feita. E eu acho que o trabalho é exatamente esse. A gente precisa municiar a sociedade para ela saber o que está sendo feito e cobrar os seus representantes para que seja feito diferente, porque insistindo nos mesmos erros nunca vai dar certo. Marina, e até agradecendo a ti, em especial ao Alexandre também, em nome do Felipe Garcia, que não pôde estar aqui, prestígio de ter aceito o convite para debater conosco um tema tão relevante e diverter a atenção aí para um trabalho aí que a gente fez aí com dedicação, procurando jogar holofote sobre um assunto público que nos parece relevante e que merece ser debatido. Então, muito obrigado, Alexandre, pela tua presença. E peço para todo mundo em casa, ajuda a gente a que isso chegue em mais pessoas. É fundamental você curtir, compartilhar. É isso que vai permitir que a gente continue fazendo esses conteúdos e trazendo cada vez mais ideias boas, porque essas que precisam ser difundidas. Obrigada.